Júlia Soares, ela que é fonoaudióloga, a gente está conversando sobre traqueostomia, um termo forte, um termo delicado, né, Júlia? E aí, antes do intervalo, a gente já estava deixando aqui a deixa sobre a questão da terapia, como é feita pós-traqueostomia. Então, Tati, a partir do momento que esse paciente ele não precisa mais do ventilador, né, do aparelho para respirar, a gente entra com a terapia fonoaudiológica para a gente reabilitar tanto a fala, para a gente conseguir ouvir a voz desse paciente, quanto a deglutição, que é para fazer com que ele consiga comer sozinho e normalmente como ele comia antes, tá? Então, a partir do momento que esse paciente consegue respirar sozinho, que não precisa mais de um ventilador mecânico, o que a gente faz? Testes, exercícios, a gente vai começar a secar o cuff, que é um balãozinho que a gente tem na traqueostomia, o balão que a gente falou no começo, que impede o escape de ar. Então a gente começa a secar esse balão, começa a ocluir a traqueostomia, então fechar a traqueostomia, tá? Para que saia voz, a gente consiga fazer exercícios tanto para ele falar melhor, quanto para ele produzir a voz novamente, quanto para ele comer. Então, são realizados esses testes, exercícios e a terapia fonoaudiológica em si, muitas vezes a gente usa alguns recursos tecnológicos que a gente tem disponível lá no hospital para a gente favorecer a reabilitação dessa musculatura que fica completamente afetada porque passou muito tempo sedado, entubado, usando a traqueostomia. Então, ele precisa reaprender a movimentar toda essa musculatura. A gente se pegar nós, normalmente, se pegar nossa voz, por exemplo, chega aqui antes de gravar e eu tento fazer alguns exercícios bem rápidos, porque na nossa própria fala a gente engole palavras, é o R que se torna difícil, falar um pouco mais devagar se torna mais tranquilo para a gente falar. Então, assim, realmente tem que se olhar com um olhar mais de carinho e amor para a parte de fono, né? E é algo realmente de extrema importância que muitas pessoas que estão em casa ainda não podem nem conhecer, mas faz toda a diferença na vida do ser humano e principalmente quem fez o procedimento de traqueostomia, né? Eu costumo dizer que o fonoaudiólogo ele é um profissional essencial para todas as pessoas que estão vivas, porque a gente lida com fala, com voz, com a deglutição, com a musculatura que envolve todas essas funções vitais, que é de respirar, de falar, de deglutir, né? Então, o fonoaudiólogo ele é ponto-chave, ele é um profissional-chave nesse processo de desmame da traqueostomia. Lembrando que a gente não trabalha sozinho, a gente trabalha muito em conjunto com a fisioterapia, com a enfermagem, com o médico, mas nós temos também um papel especial e essencial nesse desmame da traqueostomia. Você falou tudo, essencial, literalmente. E aí, falando novamente sobre o projeto que a gente viu, a Dona Mável, no bloco anterior, fez parte lá da família Unimed João Pessoa, fez o procedimento de traqueostomia, teve o seu Dia do Desejo. Para quem não sabe, o Dia do Desejo é um projeto que a Unimed João Pessoa tem. Ela tem o direito de pedir algo que ela tenha vontade de comer, né, de beber, pós-procedimento, quando indicado pelos profissionais, literalmente. E aí a gente tem mais um depoimento, que é do senhor Selmar, que também foi paciente seu, né? Isso. Ele passou mais de 30 dias internado e após o procedimento de traqueostomia, teve que aprender a falar, né? Como a gente já estava conversando aqui, que é preciso voltar a falar, reaprender a comer. E ele teve um desejo especial: comer uma macarronada. Esse aí é dos meus, viu? Vamos acompanhar. Selma, qual era a tua experiência com relação a passar tantos dias com a traco e com a sonda e naquele mesmo dia tirar? O que é que você sentiu? Bom, depois que eu descobri que eu estava quase apagado, que não ia voltar mais, para mim eu nasci de novo, né? Deus me deu o segundo aniversário para comemorar.
E a questão da respiração para mim foi um pouco difícil no começo, que eu achei que eu não ia conseguir. Mas deu tudo certo, estou aí respirando de novo. O que você acha assim, quando você olha para esse prato aí de macarronada depois de tanto tempo sem poder comer? Aí é um desejo que eu tava desde que eu saí dos meus delírios de tanta medicação, eu apenas sonhava no macarrão. Mostrando Júlia ali no cantinho da matéria, eu até perguntei a ela, aquilo ali é você? É porque a gente fica, quando está paramentado, na hora dos procedimentos, ninguém reconhece a gente. E aí, a história, né, do seu paciente, Selmar, ele falou assim, eu até disse, nossa, que como ele voltou literalmente, e você falou, Tati, foram 2 dias pós-procedimento de traqueostomia árduos. E aí, tem uma frase que o Dr. Walter, quando veio aqui para a Saúde Você, usou. E assim, eu até uso para o seu dia a dia. Os profissionais de saúde estão cansados. Está sendo um trabalho árduo. E assim, literalmente a gente tem que olhar com mais amor tudo o que vocês estão fazendo. Conta pra gente de forma resumida como foi a história lá do seu Selmar com vocês. Então, Selmar é um paciente super jovem que ficou num estado bem grave, né? Literalmente como ele falou, quase que ele vai embora, né? São palavras dele que ele usava muito com a gente. E ficou num estado super grave que a gente praticamente perdeu as esperanças, mas ele se recuperou, né? E a gente conseguiu fazer a decanulação desse paciente, que é o final da nossa terapia, né? Ali é próximozinho do final, dos finalmente da nossa terapia. É quando a gente vê que o paciente consegue respirar bem só, sem a traqueostomia, né? Com a traqueostomia ocluída, então isso indica pra gente que ele consegue respirar bem e consegue comer bem. Então a gente chama o médico e diz, tá pronto, pode tirar a tráqueo, que vai dar certo. Então ele tirou tráqueo e sonda, e 2 dias depois, num tempo recorde realmente, isso não é comum, mas 2 dias depois ele já estava conseguindo comer a tão sonhada macarronada dele, Não né? tem como a gente negar que tem a mão de Deus, literalmente, Não. em cada paciente desse. E aí, Júlia falando pra gente que ele, por ser gaúcho, né, foi perguntar o que é que ele queria comer nesse dia do desejo do projeto. E aí, conta pra gente como foi. Então, quando a gente foi perguntar a Selmar o que ele queria comer, a gente, Selmar, tem o dia do desejo, a gente vai junto com a nutrição, ver o que você pode comer, o que a gente tem disponível para você e a gente quer realizar esse seu desejo. Ele, por ser gaúcho, a gente imaginava que ele fosse querer um churrasco, né? Algo mais relacionado ali com a cultura dele. Mas não, ele disse que o desejo que ele pensou tanto em comer durante todo esse tempo que ele passou na UTI, traqueostomizado, era massa. Então a gente, junto com a nutrição, com a experiência do cliente, conversou com o médico, de forma multidisciplinar também, a gente conseguiu levar essa macarronada para Selmar e realizar o desejo dele. Ele disse que sonhava com a macarronada, sonhava com a massa, depois de tanto tempo sem comer. E aí, quando ele foi, a gente pode ver aqui nas imagens, literalmente você fazendo o acompanhamento de mínimos detalhes. Isso. Seja tomando água, seja comendo a própria massa. É algo realmente, é um trabalho de formiguinha, também podemos dizer, né? É um trabalho de formiguinha, é um trabalho detalhista. Antes dessa comida chegar para o paciente, a gente precisa garantir que esse paciente tenha condição de comer bem e de forma segura. Então, tanto em relação à deglutição, quanto em relação a todo o sistema digestório dele, né? Então, a gente precisa conversar com uma equipe multidisciplinar para entender que aquele paciente tem condições de comer o que ele quer. Até para não acontecer a própria questão do engasgo, né? Isso. O engasgo que é o nosso maior, o que a fonoaudiologia mais luta no hospital, né? É prevenir a broncoaspiração, que na verdade é quando a comida vai para o lugar errado, né? Quando a comida desce para a traqueia. Então, nosso trabalho ali é focado na prevenção da broncoaspiração. Certo? Porque a broncoaspiração traz inúmeras outras consequências. Então, imagine um paciente que passou tanto tempo entubado, traqueostomizado, ainda correr o risco ou engasgar,
assim, traz uma série de consequências para a vida dele. Então a gente fica ali pertinho, conferindo cada detalhe para garantir que o que ele vai comer com segurança. É como se virasse uma criança novamente, Vira né? uma criança novamente. Eu digo isso porque há 6 meses atrás eu passei pelo procedimento de bariátrica e aí você falando essa questão do engasgo, tudinho, e é tudo que o doutor João falava, tá? Tem que você literalmente aprender a comer devagar, você aprende a saborear mais os alimentos, as comidas, e aí até para evitar realmente o engasgo. Se acontecia em algum momento eu querendo engasgar, opa, já estou indo rápido demais, estou fazendo o que não devo, né? E é assim que vai se alimentando, se acompanhando. Isso. Esses pacientes, Tati, eles ficam com uma deficiência assim, na musculatura, com uma fraqueza muscular gigantesca. Então, até para mastigar, a gente precisa fazer exercícios para fortalecer essa musculatura e promover esse restabelecimento dessa função também que é tão importante, que é a mastigação. Então, antes dele comer, a gente precisa saber se ele mastiga bem. Então, mastigar o alimento, isso serve para todo mundo, não só para quem fez traqueostomia. Mastigar bem o alimento está totalmente relacionado com a sua saúde. Parece até mentira. Por exemplo, no pós-bariátrico, eu estou comparando, porque assim foi um momento que eu passei tomando líquidos, aí veio para o pastoso, você meio que desaprende a mastigar. Isso. E aí o ser humano tem muita sede ao pote. Quando pode, vai querer comer de vez. E é onde entra realmente o trabalho de vocês. Isso. É quando a gente vai trabalhar a função da mastigação. Então, o fonoaudiólogo ele não vai trabalhar apenas deglutição, apenas gagueira, apenas rouquidão, como todo mundo conhece, mas existem inúmeras outras áreas e uma das áreas é justamente essa área da disfagia, da motricidade orofacial, em que a gente vai reabilitar todas as funções relacionadas à cabeça, ao pescoço e a toda a musculatura dessa região, que está totalmente relacionado com mastigação, com deglutição, com respiração, com fala, com sucção. Então, a gente precisa trabalhar no paciente como um todo. Não dá para a gente separar só deglutição. Estamos interligados, né? Isso. Somos um todo, literalmente. E, Júlia, eu quero agradecer muito sua participação aqui hoje. Foi muito enriquecedora. Esse tema que muitas vezes a gente não conhece. E assim, um simples termo, traqueostomia, a gente conseguiu literalmente fazer um programa todo e levar de conhecimento para quem está em casa. E nosso desejo aqui, tanto do Saúde e Você da TV Arapuã, é que passe por tudo isso o mais rápido possível, para que venha fazer menos procedimentos ainda, né? Você vai conseguir continuar seu trabalho de fono em outras áreas. Essa área realmente é uma área delicada, mas parabéns por vocês estarem exercendo com tanta maestria, viu? Obrigada. Realmente é uma situação bem delicada que a gente está vivendo, né? São muitos pacientes que estão necessitando desse procedimento, que é a traqueostomia, e é aí que a gente vê o brilho de cada profissão separadamente e com suas funções, trabalhando todos em prol de um bem maior, que é o bem do paciente. Então, para nós da área de saúde, realmente nós estamos muito felizes com os resultados que a gente está encontrando, principalmente nesses pacientes que passam por todo esse processo, né, de intubação, de traqueostomia. E eu só tenho a agradecer. Maravilha, fique à vontade para voltar mais vezes, viu? Obrigada. Gente, muito obrigada pela companhia de vocês hoje. Sábado que vem, às 10h30 da manhã, você já sabe, a gente tem um encontro marcado aqui no Saúde Você, na sua TV Arapuã. E todos os domingos, ao meio-dia, temos a nossa reprise. A gente espera sempre por vocês. E muito obrigada, até mais. Saúde e Você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano.